Olá, olá, turma, vamos lá, voltamos, né, aí depois de 2 semanas de descanso, vamos voltar para as nossas aulas, e aí eu, professora Lilian, professora de matemática, vou trabalhar com vocês agora, a partir de hoje, a geometria, certo? E aí a gente vai dar início à geometria, e eu vou compartilhar com vocês, tá, para a gente explicar o assunto. Eu vou enviar para vocês o link para vocês responderem um exercício online e também vou enviar um material para que vocês façam mais exercícios no caderno, tá certo? Então, vamos lá. Então, veja só. Temos aí, certo? A nossa aula, que vai tratar de geometria, e o nosso conteúdo escolhido foi para falar dos polígonos. Mas a pergunta é: professora, o que são polígonos? Então, o que a gente tem é o seguinte, que os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas e formadas por segmentos de reta. Vamos explicar isso para vocês. Veja só, eu tenho figuras geométricas, tá certo? Elas são planas, são fechadas e são formadas por segmentos de reta. Então, veja só, os polígonos têm essas características aí. Se ele deixar de atender uma dessas características, não seria polígonos. Veja bem, ela precisa ser linha fechada, não pode se cruzar e precisa ser formado por segmento de retas. Veja bem, aí você tem a presença de 3 polígonos, atendendo aí todas essas 3 características. As linhas estão fechadas, são formadas por retas e nenhuma delas está se cruzando. Veja que diferente se eu fizesse isso aqui, ó. Então, a gente teria aí figuras geométricas que não corresponderiam polígonos, uma vez que elas estariam se cruzando. Vejam bem, eu digo assim, ó. Outro exemplo. Não seria figuras geométricas chamadas de polígonos, porque eu tenho aí figuras que os segmentos de retas estão se cruzando aqui neste momento. Portanto, não se configura polígonos. Tranquilos? Então, vamos lá dar continuidade. Então, veja bem, as características de ser polígonos é porque elas possuem lados, vértices, diagonais e ângulos. E aí, o que é que você pode chamar de lados, de vértices, de diagonais e de ângulos? Vamos lá deixar isso claro para vocês, o que seria isso, como você iria identificar isso. Então, vejamos. Olha aí, eu tenho um polígono. Daqui a pouco a gente começa a dar nome para eles, tá certo? E onde é que você consegue identificar essas características de ter lados, vértices, diagonais e ângulos? Vamos lá. Vejamos. Esse segmento de reta aqui, essa reta aqui, é o que a gente chama de lados. É o que a gente chama de lado, certo? Então, eu tenho um lado, 2, 3, 4 lados. O que seriam os vértices? Vértice é quando você une 2 retas, ou seja, ó, esse encontro aqui onde eu estou colocando a bolinha é o que a gente chama de vértice. Ou seja, eu teria aqui 4 vértices também, né? 4 lados e 4 vértices, esses pontinhos. O que seria diagonais? Diagonais é quando você junta 2 vértices, ou seja, olha só, eu vou juntar esse vértice com este daqui. Então, essa reta daqui é chamada de diagonal. Esse daqui também eu posso juntar com esse, então é chamado de diagonal também, ou seja, um quadrado tem 2 diagonais. A gente vai ter em uma outra aula um momento para se descobrir quantas diagonais a gente tem nos polígonos, tá certo? Não agora. Agora eu quero que você entenda o que são diagonais. Beleza. E o que são ângulos? Deixa eu dar uma apagada aqui para colocar para você. O que seria ângulos? Veja, os ângulos eles podem ser classificados como internos, dentro, ou externos, fora.
Então, vejamos. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Ângulos internos dentro do polígono. Fora, você teria outros, tá certo? Que seriam ângulos externos. Então, veja só. Essas são as características que você consegue visualizar nos polígonos, tá certo? Então, olha aí um exemplo mais claro para falar sobre isso. Esse exemplo daí. Você tem isso, essas cores pretas aqui, que são as retas, que é o que você chama de lados. Os azulzinhos, que são os pontinhos, ó, ligando as duas retas, que você chama de vértice. Os verdinhos, olha com tanta diagonal tem esse. Não se preocupe que depois a gente vai saber como descobrir quantas diagonais. Mas eu quero que você entenda que essas retinhas verdes, de forma de ligação entre os vértices, se chama diagonais. Os rosinhas, ó, bem clarinho aqui dentro, aqui, ó, são os ângulos internos dentro do polígono. E os de fora é o que a gente chama de externos. Olha aqui ele, fora, tá fora, aqui, ó, o laranjinha. São ângulos externos, fora do polígono, tá certo? Então, essas seriam algumas características que a gente pode visualizar. Porém, como eu disse para vocês, a gente começa a dar nome a esses polígonos. E aí, como é que a gente daria nome para eles, professora? E a gente dar nome em relação ao número de lados. Vejamos. Os nomes dos polígonos. A gente dá nome de acordo com a quantidade de lados que ele tenha. Você vai contar quantos lados ele tem. Então, veja bem. Os polígonos só recebem nome com 3 lados para frente. Uma vez que, com 2 retas, você não consegue fechar uma figura. E eu disse para você lá no início que os polígonos precisam ser formados por segmentos de retas fechadas. Portanto, 2 retas não formam polígono, só começa a formar a partir de 2. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente dar início. A partir de 3, né? Isso? Então, vamos lá. 3 lados. 3 é de tri. Ou seja, você teria a figura chamada triângulo. 3 lados de tri. Eu, com 4 lados, sou chamado de quadrilátero, certo? Eu, com 5, pensa, o Brasil é penta. Então, eu teria um pentágono. Eu tenho 6. O Brasil está querendo ser hexa. Então, ele é um hexágono de hexa, 6. E aí, veja, a partir de 5 começa a fechar com ágono, ágono e assim sucessivamente. 7 é pentágono. E assim vai, tá certo? Eu teria 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono e assim sucessivamente. É só contar o número de lados e dar nome aos polígonos, tranquilos? Então, vamos aqui, ó. Por exemplo, eu digo assim, nesse exercício, indique apenas quem são polígonos, tá certo? Então, veja só, eu quero que você diga para mim dessas figuras aí, apenas aquelas que são polígonos. Então, vamos lá. O que seriam os polígonos? Seriam figuras formadas por retas, não se cruzam, não é isso? E elas precisam estar fechadas. Então, vamos lá. Ó, retas não está se cruzando, estão fechadas. Então, a letra A é um polígono. A letra B, retas fechadas que não se cruzam, polígono. Letra C, reta, não. Aqui, ó, não é reta. Portanto, não é polígono, é uma curva. Aqui, não, porque aqui estão se cruzando. Portanto, não é polígono. Letra E, perfeita, né? Veja, formado por retas, não se cruzam e estão fechadas. As retas estão se fechando. Então, polígonos
Letra F, são retas, não estão se cruzando, porém não estão fechadas. Então, ó, aqui, por não estar fechada, não seria polígono. Letra G, não é polígono, porque aqui você tem essas curvinhas. Então, não seria polígono. E, para finalizar essa questão, a gente tem a letra H. Retas fechadas e não se cruzam. Portanto, você também tem polígonos, beleza? Mais uma questão para a gente, ó, que trata da gente escrever o nome. Veja só, eu acabei de explicar. O nome dos polígonos se dá pelo número de lados que ele tenha. É só contar, meus queridos. Vamos lá. Vejamos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 lados. 4. Então, eu tenho um quadrilátero. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Se eu tenho 7 lados, eu tenho um heptágono. 1, 2, 3. Se eu tenho 3 lados, eu tenho um triângulo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados. Então, eu tenho um pentágono. Então, vejam bem, a nossa aula, ela ficou resumida, certo? E trabalhado esse tópico de polígonos, tá certo? Então, vejamos, olha só, um resumo. A classificação de um e dois lados não existe, porque não se fecha, né? A partir de 3, você dá o nome. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono e assim sucessivamente. Essa figura é um polígono, porque está formado por retas, elas estão fechadas. Essa daqui, mesmo tendo reta, ela não está sendo fechada. Portanto, não seria polígono. Essa daqui também não é polígono, porque mesmo sendo formado por retas, estando fechada, ela está se cruzando aqui. Portanto, não pode se cruzar. E essa só tem uma reta e aqui uma curva e não é polígono. Tranquilos? Então, gente, ó, até a próxima aula, tá? Eu vou fechar aqui, vou voltar para vocês, para que eu explique uma atividade de nossa aula de hoje. Então, vejam bem, eu vou enviar para vocês, tá certo? O link do exercício online, como sempre. Vou enviar mais um exercício para você fazer no diário de bordo. E você tem que fazer uma pesquisa sobre o Tangram, tá certo? Eu estou explicando isso no exercício. E você vai ter que construir fazendo recortes coloridos, tá certo? De papel, revista, e montar um Tangram para vocês, tá certo? E vai ter que gravar um vídeo para mim explicando como as figuras geométricas que formaram o seu Tangram. Você vai dizer o que foi que você formou, qual foi o animal, uma casa, o que foi que você... Na pesquisa você vai entender isso e você vai dizer para mim o nome dessas figuras que compõem o Tangram, tá certo? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho.